nosso podcast ao ar, tá bom? Tá. Doutora Elisa, por favor, suas considerações. Então, muito boa noite a todos que nos assistem, muito boa noite. Meu amigo, tenho essa liberdade de chamar de amigo, né, doutor Damião. Para mim é uma alegria, né, um prazer, uma alegria estar aqui hoje com você essa noite. Eu que confesso, sou uma fã do Podlex. Ah, que bom. Acompanhei o início Doutora Elisa, mas você não tá falando isso porque você tá aqui hoje não, né? Fala a verdade. De forma alguma. E sei da importância desse projeto, de levar, né, igual você mesmo mencionou, levar para a sociedade um pouco, né, do que nós aprendemos, né, com a nossa advocacia, no nosso dia a dia, de forma tranquila, de forma leve, sem juridiquice. Então, por isso eu também devolvo, né, a gentileza, também vou te chamar, vou te tratar como você. Claro, por favor. E para mim é uma alegria estar aqui hoje falando desse assunto que também transformou a minha vida, sabe, Damião? Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Ô Elisa, eu te agradeço porque é muito importante quando as pessoas acreditam num projeto, e esse projeto que inicialmente ele teve uma ideia que surgiu, a princípio foi minha, mas que teve a participação muito especial do Dr. Rodrigo, para quem manda um abraço. Eu também. Dr. Rodrigo Casemiro, um grande abraço para você, meu amigo. Foi a pessoa que acreditou nesse projeto e fizemos a primeira temporada juntos, né? E também o Tom, né? Que foi um cara também muito importante nesse projeto. E hoje temos o Rodrigo, né? O Rodrigo também, que é um grande parceiro. Porque o Rodrigo Casemiro, na verdade, ele não saiu, né? Ele apenas está com algum acúmulo de trabalho, porque esse projeto, ele demanda muito trabalho, sabe, Elisa? Nós temos, porque, por exemplo, eu não sou um profissional da comunicação, eu sou um advogado, costumo me intitular como advogado por vocação, algo que sempre tive. Eu sempre, desde a minha infância, era um projeto de vida, era um desejo. Eu vim de uma família muito simples, muito humilde, né? De uma mãe maravilhosa que trabalhou muito para poder, para que eu pudesse estudar. E eu sempre tive esse projeto. Algumas pessoas perguntam, mas você não quer ser juiz, delegado? Eu falei, não, eu quero ser advogado. Eu gosto de ser advogado, eu posso. Parece que não pode hoje no Brasil ser advogado também, né? Porque o que a gente vê acontecendo, o desrespeito que existe ao advogado, e para mim esse desrespeito chama-se somente uma coisa: falta de educação. E quando eu falo educação, entenda-se como falta de estudar, de entender como que funciona o sistema brasileiro e da importância que tem o advogado como alicerce. E o nosso tema de hoje, como a gente vai falar primeiro da advocacia e da transformação digital, né, do que está acontecendo na advocacia, eu acho que é muito pertinente a gente falar isso logo na nossa introdução aqui. Mas antes, gente, de passar a palavra aí, de termos esse bate-papo aqui com a doutora Elisa, eu gostaria de falar um pouco para vocês. Eu acho que nada melhor, ou ninguém melhor, do que a pessoa que está conversando falar, né, dos atributos profissionais do outro, né? Inclusive Jesus tem uma lição maravilhosa que ele fala, olha, eu não posso falar de mim mesmo. Então a gente não pode falar, né, de nós mesmos, mas a gente pode falar do outro, principalmente quando o outro representa tanto, né? A doutora Elisa, pessoal, além de advogada, né, especialista em direito do trabalho, né, é escritora, também é pós-graduada em direito digital. Inclusive ela tem, né, um trabalho que foi lançado, né, doutora Elisa, sobre direito digital. A doutora Elisa também, ela representa a advocacia dativa, né? Para quem não sabe o que significa advocacia dativa, é exatamente o advogado que é disponibilizado para as pessoas que não têm condição de pagar um advogado. Eles vão ao fórum, dependendo da situação, dependendo da área, né? E o juiz nomeia então um advogado que vai prestar o serviço jurídico para aquela pessoa. E esse advogado, ele em tese, ele recebe pelo Estado. Inclusive, eu não sei se vai dar tempo da gente dar uma pincelada sobre isso, porque o nosso tema foge um pouco. Além disso, a doutora Elisa também é diretora da OAB, né? Da OAB aqui do município de Contagem, é conselheira da nossa OAB. E a gente poderia falar muito sobre todo o seu currículo. Eu acho que eu deixei alguma coisa também passar, né? Rodrigo, você poderia colocar para nós um pouco do currículo
currículo da doutora Elisa, porque como o currículo dela é muito grande, talvez eu não consigo lembrar tudo que a doutora Elisa representa como profissional. Então, se você tiver aí, por gentileza, eu gostaria que você colocasse para nós aí, né? Porque eu acho que isso é importante, eu acho que isso é muito importante, né? Então, a doutora Elisa, advogada, escritora, especialista em direito e processo do trabalho, direito civil, direito digital, pós-graduada em carreiras jurídicas, com ênfase em processo civil, pós-graduada também em direito e inovação e tecnologia pela ESA, é conselheira, como eu disse, diretora da OAB, né? E também é diretora aí da advocacia da ativa da OAB de Contagem, membro da comissão de startups e da comissão de direito e tecnologia da OAB subseção de Contagem. Não teria como eu lembrar de tudo isso, eu até tentei, você percebeu que eu me esforcei aqui para lembrar de todo o seu currículo. Rodrigo, muito obrigado, querido, viu? Por esse auxílio que você me deu aqui. Doutora, agora por favor, tá? Fique à vontade, vamos falar um pouco então sobre a nossa advocacia. Primeira pergunta que eu gostaria de te fazer nesse bate-papo é: o que a advocacia representa para você, doutora Elisa? Então, Damião, exemplo, né, seu, também vim de uma família que não existia advogados, pelo contrário, né, de uma família que tinha até um pouco de aversão, né, devido a algumas situações desagradáveis ocorridas em processos judiciais. E também a primeira mulher da família a cursar o ensino superior, né? Então comecei desde cedo a trabalhar, né? E no meu primeiro emprego, logo de cara, eu já defini o que eu queria fazer, que era tratar de pessoas, tratar de problemas de pessoas. Mas como eu não tinha, né, ainda essa ideia, né, do que era o direito, do que era a advocacia, a gente fica meio perdido ali, né, entre os 17, 18 anos, e aí estuda uma profissão aqui, estuda uma profissão ali, e dentre isso fui fazendo várias funções lá que foi meu primeiro emprego, que eu falo com muito orgulho, que foi no Big Shopping, né, passei por vários setores. E o que você fazia no Big Shopping? Me conta isso. Meu primeiro emprego foi no fraldário. Fraldário? Fraldário. Atendendo mãe, ajudando. Legal, eu acho super bacana. Foi uma experiência incrível. Maravilhosa, né? Tendo contato com crianças. Criança, né, é o ser mais maravilhoso que existe no planeta. Exatamente, com pessoas. Sim, né? Com pessoas. E aí, logo em seguida, eu já fui passei a recepção, depois fui cobrindo férias da secretária, do superintendente, até que me colocaram no marketing. Aí comecei a ver assim, um outro olhar sobre, né, o que era a empresa em si, as mazelas, necessidades, entender um pouco de mercado. E aí aconteceu de ter uma oportunidade de eu ir para o departamento pessoal. Ali eu me achei. Ali eu tive contato com recursos humanos, ali eu tive contato com grandes advogados que foram meus inspiradores, né? E ali eu acho, né, porque a gente ainda fica indecisa, é que eu me vi, né, capaz, né, de fazer alguma coisa para transformar principalmente a sociedade que a gente vivia, né? E aí comecei a fazer o curso de Direito e aí foi, né? E aí, desde o início da faculdade, eu já estagiava, fiz estágio no setor jurídico da PUC, né? Formei aqui na PUC Contagem com muito orgulho também. Já fui fazer estágio no fórum e sempre com essa, né, pegada de atendimento, de buscar solução para os problemas das pessoas, da população. E para mim a advocacia é isso, sabe? É uma missão de vida, né? É um propósito, e o meu propósito é sempre ajudar o próximo. Ah, que bacana, doutora. E isso me realiza, né? Acredito que isso te realiza. E é importante que as pessoas saibam, porque às vezes a nossa profissão ela é tão mal compreendida, né? Principalmente por pessoas que não tiveram oportunidade de estudar e de entender a importância que tem o advogado para a nossa sociedade. E é muito pertinente você estar falando um pouco dessa sua trajetória, até mesmo porque a gente precisa mostrar para as pessoas um pouco dessa humanidade do advogado.
Nós somos humanos, nós também sofremos muitas vezes, não dormimos à noite preocupado com o problema que o cliente depositou nas nossas mãos para que nós pudéssemos resolver, né? Mas enfim, para que a gente não se prolongue muito nessas questões que são muito, digamos assim, elas são muito caras para nós, elas tocam um pouco na nossa questão sentimental, Sim. né? E hoje nós estamos trazendo um tema que também envolve um pouco dessa questão da humanidade do advogado, né? Da humanização da nossa profissão, mas é importante que a gente já, né? Eu acho importante que a gente já comece também a adentrar um pouco no nosso tema, né? Até porque as pessoas também estão esperando isso e é um pouco tentador para nós a gente ficar falando das nossas angústias como advogado. É muito tentador. Todas as vezes que eu vou conversar com um advogado e a gente vai falar sobre algum tema mais técnico, eu quero falar também um pouco desse dia a dia nosso, sabe? Porque realmente a nossa profissão, ela é árdua. Exatamente. E ela é mal compreendida. Exatamente. Mas a questão é o seguinte, doutora Elisa, hoje vamos explorar, né, um pouco da advocacia e como ela está se adaptando, está se beneficiando ou não da tecnologia. Então a primeira pergunta que eu gostaria de falar e de perguntar nesse bate-papo é isso. A advocacia hoje, ela está se beneficiando com essa avalanche tecnológica que veio para modificar, acredito que para sempre, a forma de advogar e de tratar o direito? Então, Damião, a gente, antes de entrar nesse mérito, né, a gente tem que explicar um pouquinho o contexto histórico, né? A gente não pode esquecer, porque o direito é história, né? Sim. E a advocacia, ela vive disso, né? Ela sobrevive das transformações sociais, e a gente sabe, né, que a evolução humana, ela ocorreu com as transformações ocorridas na sociedade, né? Nós viemos de uma sociedade, né, denominada Sociedade 1.0, que era a caça e a pesca, depois evoluiu para 2.0, que era a agricultura, né? Então o ser humano sempre buscando, muitas das vezes por questão de sobrevivência, evoluir, né? Às vezes não, né? Por necessidade mesmo. Depois a 3.0, que é a da Revolução Industrial, né? A 4.0, que veio a da informação. E aí nós, advogados, agora eu não posso deixar de falar, né, que temos um pouco de resistência ao novo, né, às mudanças. Às vezes a gente para um pouco no tempo, esquece um pouco essas questões e a gente vive num mundo assim de muitas leis, né, de muita pesquisa, e a gente esquece, né, que a sociedade está evoluindo. Então, às vezes, nem sempre, e a maioria das vezes, o direito não acompanha a evolução da sociedade. Hoje nós estamos na sociedade 5.0, que é o quê? É o ápice da tecnologia. Né? O advogado, eu me lembro, né, também tenho mais de uma década já como advogada, quando adveio o processo eletrônico, né, em 2006. A gente já estava na sociedade da informação, mas nós não estávamos preparados para o que estava vindo, né? Para o que estava por vir. Sim. E aí veio o processo judicial eletrônico e com ele uma avalanche, né? De escritórios fechando, de advogados desistindo na carreira por achar que não existia mais mercado, né? Como se adaptar a essas novas, por achar que já estavam ultrapassados, obsoletos e que era um mercado para os novos. E não é a verdade. Mas as pessoas, os advogados mais velhos, eles têm uma dificuldade muito grande, sim, né, doutora Elisa? Até mesmo porque eles não são da era digital. Querendo ou não, nós ainda acompanhamos essa chegada, né? Eu acho que essas pessoas, os advogados mais velhos, são os que mais sofrem com essa chegada, né, do direito digital. Ou eu estou errado? Não, você está completamente, né, com a razão. Eu inclusive, me coloco também. Eu era totalmente analógica.
No início eu tive uma resistência muito grande, mas a gente não tem escolha, né, Daniel? A gente que escolhe, eu fico meio naquela dúvida, né, se eu escolhi o direito ou se eu fui escolhida, mas o amor pela profissão e pela missão que é ser advogado nos traz isso. O advogado ele tem que estar evoluindo, ele tem que estar estudando e ele tem que correr atrás dessas transformações, né, sob pena de ficar mesmo obsoleto. Então foi aí que a gente, né, com essa evolução veio a pandemia, né, e eu acho que aí trouxe de uma vez a possibilidade, a necessidade e a urgência do advogado se adaptar a essas transformações, né? E hoje eu vejo que são transformações benéficas para a advocacia, né? Então, respondendo a sua pergunta, ela trouxe sim, né, grandes benefícios para a advocacia, e não tem como a gente fugir desses benefícios. Não tem como. Né? Mas assim, você acredita que também trouxe, digamos, vou usar o termo malefícios para a advocacia? Por exemplo, para tentar, digamos assim, formular melhor a minha pergunta. A questão das audiências. Hoje nós temos audiências virtuais. Sim. Né? E essas audiências, principalmente na área que nós entendemos muito bem, que é a área trabalhista, por exemplo, né? Numa reclamação trabalhista, principalmente numa audiência de instrução e julgamento, onde as partes são ouvidas, as suas testemunhas, né? Essa questão da audiência, exemplo, a gente sabe que é possível, na hora de uma pergunta, por exemplo, uma outra parte está lá, por exemplo, com uma resposta escrita. Isso aqui que eu tô falando, gente, eu quero até olhar para a câmera ali, isso é complexo, mas como tipo assim, graças a Deus a gente não deve nada para ninguém, né? No máximo que a gente vai dever é favor, né? Porque também ninguém vive sem precisar dos outros. Exatamente. Então a gente pode falar isso sem problema nenhum, né? Então essa questão, por exemplo, justiça do trabalho, a gente sabe que principalmente na pandemia, né, 100% das audiências eram virtuais. E nós temos a questão de que o juiz não está olhando ali para a testemunha, porque isso pode mudar muito o comportamento da testemunha, o nervosismo da testemunha e principalmente o tete a tete. Eu pergunto e você responde. Agora imagina atrás de um computador, em que o advogado faz uma pergunta para a testemunha e como tem pessoas mal intencionadas, é possível que alguém escreva, que alguém fale, olha, responde isso. Sim. Não, sim. O que a senhora poderia falar sobre isso? Você, tá? Desculpa, nada de senhora. É uma situação que realmente preocupa grande parte da advocacia, porque a gente sabe, e não que a gente faça isso, né? Mas que isso acontece na prática, né? Mas eu penso o seguinte, nós não tínhamos e não temos como fugir dessa nova realidade, né? Eu acredito que também não é uma preocupação só da advocacia, acredito que os magistrados também têm essa preocupação, o poder judiciário todo em si, né? Mas a gente eu sempre parto do pressuposto de pensar sempre positivo, né? As transformações estão aí, elas vieram para ficar. Você é uma pessoa evoluída, você é uma pessoa evoluída, doutora. Você é uma pessoa evoluída. Nós temos que nos adaptar. Você consegue ver só o lado bom dessa situação toda, né? Eu já vou logo naquilo que é ruim. Não, mas nós temos que ver todos os dois lados. É verdade, né? Temos que ver todos os lados. Né, como você diz aí, evoluída, acredito que ainda tem muito, né, que aprender. Estamos em evolução, mas a gente sabe que não existe como retroceder, não existe. Não existe. Mas pode melhorar? A gente sabe que retroceder não tem. Sim. Né? Mas pode melhorar essa questão? A gente vê aí um grande esforço por parte do judiciário em adaptar essa situação. Hoje, por exemplo, voltamos, né? Acredito que inclusive a ONU e as grandes instituições fizeram trabalhos, né, em prol de sempre proteger, né, o direito do cidadão, as prerrogativas dos advogados, e vem criando um mecanismo, inclusive, para poder coibir esse tipo de situação, né? Hoje, por exemplo, nós voltamos com algumas audiências presenciais, para muitos, né, estudiosos foi um retrocesso, eu acredito que não, mas de forma virtual. Principalmente as de instrução e julgamento, doutora Elisa, né? Pelo menos eu como advogado, a gente sabe que é prático. Sim. É muito prático você fazer uma audiência do seu escritório, né? Sim. Agora,
uma audiência de instrução e julgamento virtual, principalmente onde a prova pode ser prostituída, eu vou usar esse termo, a prova pode ser prejudicada, principalmente porque a gente sabe que o nosso sistema, o sistema brasileiro, ele não permite muitas vezes, porque só abrindo um parêntese aqui na minha fala, algumas pessoas, principalmente quem adora filme, Netflix, tem aquela concepção ou acha que a nossa justiça funciona como nos Estados Unidos. Sim. Né? Que até por uma multa de trânsito, você vai ter que ir lá e se explicar para o juiz vai dar uma sentença, dizendo se ele vai te condenar ou não. Sim. E as pessoas às vezes têm essa ideia fantasiosa. E aí, às vezes, quando ela vai numa audiência, ela fala, mas é assim. Né? É exatamente assim. No Brasil é diferente. Né? Então, uma audiência de instrução e julgamento, onde, né, as pessoas elas vão simplesmente serem ouvidas e depois o juiz vai colher todo o acervo probatório para dar uma decisão, chega a ser temerário que isso aconteça de forma virtual. Sinceramente, se houvesse uma forma de, digamos, fiscalizar esse tipo de audiência que a gente sabe que é praticamente humanamente impossível, ok, mas infelizmente não é. Por mais que a tecnologia tenha vindo para ficar, e é bom que tenha vindo mesmo para ficar, por exemplo, e aí eu falo, por exemplo, a questão de uma audiência de conciliação, para mim, não faz sentido você se deslocar do seu escritório num dia que o mundo está desabando na sua cabeça para chegar lá e perguntar, tem proposta de acordo, doutor? E a parte fala, não, então tá bom, próxima audiência para 2045, vão com Deus. Pelo amor de Deus, não dá, sabe? Então tem coisas que são tão simples de resolver e a gente não sabe por que se tem tanta dificuldade para resolver situações tão simples. Exatamente, assim, perfeita a sua colocação. Acho que você falou tudo, né? As transformações estão aí, mas elas também não podem ser enfiadas a goela abaixo. Não pode. O advogado, ele tem que ter esse cuidado, ele tem que ter essa prerrogativa dele escolher, né? Porque a gente sabe que no início não estava bem assim, eles estavam forçando, era obrigatório, foi uma luta para a gente voltar a ter as audiências presenciais, né? Então, isso não pode acontecer. O advogado é que sabe e vamos lá. Eu me coloco muito no lugar do meu cliente. Sim, isso é importante. Elisa, né, tenho uma audiência, né, principalmente a de instrução. Acredito a de instrução. Você falou perfeito, você foi perfeita na sua colocação quanto à audiência de conciliação. A desnecessidade dela ser presencial. Agora, uma audiência de instrução e julgamento, eu não gostaria de ir sem meu advogado, porque ainda tem esse detalhe. Tem esse detalhe. Eles voltaram com a presencial, porém, somente a parte e as testemunhas poderiam estar no fórum, o advogado não. Então aí foi uma outra luta, né? Sim. E mais, né? A gente conversa muito, debate muito sobre esses temas, né? Tem muito o lado que você está. Há quem fala que os advogados de empresa preferem virtual. Por quê? Pois é, não é? Então. Doutora Elisa, olha só, nós temos aqui algumas participações, né, Rodrigo? Temos algumas participações aqui. A primeira delas aqui, olha só, falando direito, Maíra Nes advogada, doutora Elisa maravilhosa. Né, doutora Maíra Nes advogada, doutor Damião, meu amor, parabéns pelo Podlex. Esse tipo de elogio, quando vem do amor, ele é assim, suspeito. E de amizade também, né? Esses elogios são suspeitos. É verdade, né? Muito obrigado, meu amor, sempre pelo apoio, viu? Mas eu quero também, né? Olha só, doutor Jerônimo. O Jerônimo foi meu estagiário aqui, é uma pessoa maravilhosa. Quero mandar um abraço aqui pro Jerônimo. Boa noite, doutor Damião. Boa noite, doutora Elisa. Wagner, o seu amor, Wagner, né? Boa noite a todos. Né? Gente, muito obrigado. E podem participar, se quiserem comentar as nossas falas, criticar as nossas falas. O ambiente, o momento é democrático. Nós somos advogados e somos pilares da democracia. Embora estão tentando calar os advogados no Brasil, estamos vivendo um momento muito crítico, muito melindroso, né? Infelizmente. Temos aqui também, né, doutora Maíra Nes, os advogados irão perder espaço com as grandes inovações.
né? Não se esqueça de proteger sua privacidade. Tá ok. Dr. Fábio Faria, boa noite a todos. Os advogados irão perder espaço com essas grandes inovações. O que a senhora acha dessa fala? Olha, eu acredito que não. Não? Né? Acredito que não. Na verdade, né? Desculpa, senhora, tá? Você. Não, tudo Foi mal. Como a gente, né, vim falando no início sobre a questão das transformações, a gente vê que na prática, né, essa transformação que veio para ficar, ela veio para agregar, né? O ser humano, o advogado, ele jamais será substituído pela máquina, né? Essas inovações tecnológicas como a inteligência artificial, né, esses sistemas, as Lautechs, as Fintechs, as Legaltechs, elas vieram para agregar, para maximizar produção e maximizar tempo, né? Diminuir tempo e aumentar a produtividade do advogado. Com isso, ele tem mais tempo para se dedicar, né, principalmente, né, os estudos, a buscar mais conhecimento, a evolução Sim. da advocacia em si, né? Então eu acredito que não, viu, doutora Maíra? Espero que você também não, né? Nós não temos mais como retroceder, né? Mas a gente tem que seguir avante e utilizar, né, da melhor forma essas inovações tecnológicas que vem surgindo. Né? E a tendência é que surjam outras. Sim, né? Exatamente. Surjam outras. Agora, eu vou pegar um pouco dessa fala da doutora Maíra e, por exemplo, o que me preocupa, e eu falo que me preocupa mesmo, e eu gostaria da sua opinião com relação a isso, hoje estão surgindo muitas empresas que estão trabalhando com petições prontas. Né? Para quem não é advogado e que não sabe o que é petição, né, é a cartinha que a gente faz para o juiz com o seu direito, dizendo: juiz, olha, peço que atenda o direito do meu cliente por esse e esse motivos, porque eu entendo que ele tem direito de acordo com a lei. Em miúdos, basicamente isso, né? É o que a gente escreve para o juiz falando dos seus direitos. É o que nós chamamos de petição, principalmente petição inicial, no caso. Existem diversas formas de petição. Tá? Essa forma bem simplória é para aqueles que não são advogados que nos acompanham. Né? E existem muitas empresas que estão trabalhando hoje, principalmente na nossa área, uma das áreas que nós atuamos, que é o direito do trabalho, né? Porque como o direito do trabalho ele é quase que números clausos, né? Por exemplo, os direitos do trabalhador são quase que todos numerados, então estão se desenvolvendo hoje empresas, né? E apps, não sei se esse é o nome correto, que você consegue lá, você entra no sistema e você marca qual é o direito da pessoa e a petição já vem praticamente pronta com poucos cliques. Né? E acredito que isso também já estão em outras áreas, como direito civil, outras áreas também. Eu estou falando propriamente do direito do trabalho porque é uma área que eu atuo com muito mais frequência. Sim. E aí, por que isso me preocupa? Porque a gente não sabe se isso vai tirar muitos advogados do mercado. E eu queria a sua opinião sobre isso. Como que vai ser isso no futuro? Há uma tendência desse tipo de startup, você que é startup, né? Há uma tendência de que essas inteligências artificiais se propaguem e que venham diminuir ainda mais o trabalho do advogado ali, ou não? É uma pergunta, assim, bem capciosa, porque nós estamos aí, inclusive, com um famoso aí, que é o ChatGPT, que tem gerado grandes polêmicas no mundo jurídico, né, que é uma ferramenta que veio para auxiliar, no entanto, ele tem demonstrado grandes falhas, né? Por exemplo, tem um modo certo de se fazer as perguntas, não é um sistema que está totalmente atualizado, né? E assim, ainda está em fase de testes, né? A gente sabe que o judiciário, inclusive, utiliza dessas inteligências artificiais. Para confeccionar sentença? Para confeccionar sentença não, para fazer o estudo de jurimetria. Né? Que já pensou um negócio desse? Nossa, é uma coisa que a gente tem que pensar. Porque eu acredito que deve ser tentador, né? Deve ser tentador. Você quer ouvir, mas
Pode Deve falar ser tudo. tentador, Pode falar né, tudo. Para um magistrado ter um sistema que vai Aqui, fazer nós vamos sentença, colocar né? depois. O doutor Elisa diz que o judiciário utiliza do chat GPT para confeccionar a sentença. Falei que pode ser uma realidade. Mas é uma situação que cria sim essa angústia, né, em nós advogados, nos operadores do direito, mas como eu venho falando e reforço, a gente tem que ter uma expectativa boa e o que? Buscar conhecimento. Né? Eu vejo que grande parte dessa aflição, e eu falo por mim também, porque eu vim de uma advocacia analógica, né, eu venho sofrendo essas transformações, né, meu escritório que era físico agora é digital, né, os processos, né, que tinham antes que era direito do trabalho, direito civil, agora é direito digital no direito do trabalho, direito digital no direito civil. Então assim, isso cria uma angústia, mas qual que é o papel do advogado, do operador do direito? Procurar conhecer sobre aquilo. sim. Né? E assim, não se angustiar, acho que a gente tem isso, né? Isso. O advogado tem isso nele, de precipitar, de se angustiar, Sim, anteceder aos acontecimentos. Isso, né? que você falou, doutor Elisa, é inclusive uma grande crítica que é feita por parte dos juízes ao advogado, de advogados que não estudam, né? De advogados que às vezes fazem uma petição e colocam a jurisprudência que nem é mais utilizada, que já foi ultrapassada, que utilizam às vezes dispositivos de lei que já foram revogadas por outras leis. Então essa sua fala ela é muito, muito bacana, porque realmente a advocacia, até para que ela se mantenha forte, é necessário que os advogados se mantenham atualizados, né? Principalmente com esse momento que nós estamos vivendo, sobretudo a questão da LGPD, que também acredito que tem a ver com esse tema nosso de hoje, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Principalmente dados que hoje estão aí, né? Muitas vezes tem vazamentos de dados pela internet, já que nós estamos falando de direito digital, né? Então isso é muito importante. E antes de você fazer esse comentário, até para eu não perder aqui o time, eu quero fazer um comentário aqui, né, sobre o Dr. Rodrigo Adriano Casemiro, que é o meu parceiro aí de Podlex, né? Ele tá mandando a mensagem: opa, meus caros diretos amigos, que conversa boa, um grande abraço. Um abraço para você, grande Rodrigo Casemiro. Grande, né? advogado. Grande advogado, especialista em direito imobiliário, especialista em direito de empresas, também direito empresarial, direito, né? Então, grande direito civil também, né, doutor Rodrigo. Né? Nossa, da advocacia. Luísa Fantauzzi, é isso mesmo? Luísa Fantauzzi, parabéns para o Podlex, boa noite a todos. Luísa, muito obrigado pela audiência. Porque geralmente quem manda mensagem são mais pessoas conhecidas no momento, né? Sim. Nós estamos retornando aqui com o podcast e a gente sabe que a maioria das pessoas, por enquanto, né, até que ganhe uma outra proporção, assim espero, são pessoas mais conhecidas. E a Luísa é uma pessoa que nós não conhecemos ainda, que está... Olha só, Cássia Rabelo. Nossa, doutor Damião e doutora Elisa, dando um show, que bacana. Obrigada. Cássia, muito obrigado pela sua audiência também, viu? Que bacana, pessoas novas que estão aí nos acompanhando, e ficamos muito felizes por isso. Mas, doutora Elisa, me conta essa questão que eu acabei de comentar aqui com você, né? Essa questão dessas inovações, dessas empresas, e a grande pergunta, e é uma pergunta realmente que ela é desafiadora, é essa: a advocacia, ela está fadada a digamos, acabar durante um tempo? É a sua opinião. Lembrando que a sua opinião, ela não significa, primeiro, que nós não temos bola de cristal. A doutora Elisa não é a mãe de Ná, e ainda que fosse, né, teria suas contestações com relação às suas previsões. Mas é uma opinião pessoal de uma grande profissional que você há esse risco da advocacia daqui a alguns anos acabar por conta exatamente dessas inovações e revolução tecnológica? Olha, Damião, acabar não tem como acabar, né? O trabalho do advogado, ele é insubstituível, né? Como eu falei anteriormente, as transformações, essas novas tecnologias, elas vieram para facilitar, né, o trabalho do advogado, né? É claro que a gente
não pode deixar de mencionar aqui que o advogado ele tem que buscar esse conhecimento, né, sob pena de ficar para trás, obsoleto, né? Obsoleto, exatamente, né? Mas acabar não, acabar jamais, jamais a máquina vai substituir o trabalho humano, a inteligência, até porque quem opera a máquina e sempre será o homem, sempre dependerá da mente humana para poder manipular, para poder manusear, para poder direcionar o trabalho, né, da máquina. E eu concordo muito com a sua fala, doutora Elisa, até mesmo porque, por exemplo, existem casos, principalmente na área que nós atuamos também, numa outra área que nós atuamos, que é o direito de família. Nunca uma máquina vai entender um ser humano como nós entendemos. Quantas vezes recebi no meu escritório pessoas que choraram na minha frente? Né? E nesse momento somente uma outra pessoa humana pode compreender e pode dizer, pode dar uma palavra que vai confortar uma pessoa naquele momento. Porque a gente sabe que os seres humanos eles passam pelos seus conflitos dos mais diversos. Cada um tem sua estrutura psicológica para lidar com aquela situação. E muitas vezes nós atuamos como psicólogos. Muitas vezes, e eu entendo que jamais a máquina vai substituir o trabalho de um bom advogado. E quando a nossa Constituição nos diz que o advogado ele é indispensável à administração da justiça, eu realmente coaduno com sua fala de que o bom profissional jamais será substituído. Pode ser que haja, sim, uma diminuição, né, nos casos que vai ser muito mais simples, digamos assim, em algumas situações você entrar, por exemplo, no juizado especial, acredito que está caminhando para isso, e você lá com poucos cliques você fazer lá, entrar com sua ação, né? A termação, né? A termação que hoje você vai até o fórum, senta lá e conta seu caso e a ação automaticamente ela acontece por meio de um servidor público, né? Um estagiário, não sei. Isso pode ser que aconteça sim por meio da tecnologia, por meio de sistemas de computadores. Mas não acredito que realmente a profissão do advogado seja, digamos assim, exterminada por conta da tecnologia. Isso entra muito no que eu falei, né? Que é maximizar tempo, né? E maximizar a produção. É claro que a exemplo da Revolução Industrial, né, no qual a gente teve a máquina substituindo aqueles trabalhos manuais repetitivos, eu acredito que essa é a finalidade, né, da revolução, né, digamos assim, tecnológica. Tecnológica, claro. Esses trabalhos, né, que às vezes poderiam ser substituídos por um sistema, isso vai ocorrer, né? Essa mudança vai ocorrer, não tem como fugir disso, né? Mas o trabalho intelectual, pensante, humano, né? Isso aí é insubstituível, né? Doutora Elisa, nós tivemos, só mudando um pouco aqui, redirecionando a nossa conversa, nós tivemos recentemente alguns casos de crimes praticados pela internet. Existe uma lei que eles intitularam Lei Carolina Dickmann, que, né, invadiram o dispositivo dela, encontraram fotos e tudo mais. Eu vou te fazer uma pergunta, mas antes de fazer essa pergunta, eu quero só registrar aqui a participação do Juarez César, advogado. Parabéns, doutor Damião e doutora Elisa. Wagner Gomes, tema de suma relevância. Rodrigo Casemiro, doutora Elisa. Infelizmente tenho observado que alguns colegas advogados têm utilizado o chat GPT de forma equivocada. Tem alguma orientação para o uso positivo? Antes de fazer minha pergunta, eu gostaria, primeiramente eu quero agradecer ao doutor Juarez César, um grande amigo, né? Grande amigo. Já fomos sócios no outro momento, no outro escritório, né? E essa sociedade terminou exatamente porque eu fui seguir um outro caminho, né? Mas somos amigos até hoje. Eu acho que uma sociedade que acaba sem as pessoas brigarem, isso é uma coisa maravilhosa. E a gente continua amigo e é uma pessoa extraordinária. Um grande abraço para o doutor Juarez César e o Wagner também, né? O tema de suma relevância. E antes da minha pergunta, porque a prioridade aqui vai ser sempre as pessoas que participam, porque nós fazemos tudo isso para eles, na verdade, eu gostaria que você respondesse a pergunta do Rodrigo. Sim.
Primeiro quero mandar um abraço ao Dr. Juarez, também um grande querido. Conheci ele no Muay Thai. Fizemos Muay Thai juntos. E é um advogado exemplar também, um querido. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Né? E respondendo, né, a pergunta do Dr. Rodrigo, o ChatGPT ele ainda está, né, em análise, né? Ele ainda está sendo fase de teste ainda, né? Fase de teste, né? Eu penso assim, essa preocupação é relevante, sim, mas nós já temos outras ferramentas que são utilizadas pelo advogado de forma incorreta. O Google, por exemplo. Nossa, o Google é um perigo. O Google chega a ser perigoso. Né? Então, por isso que eu sempre reforço a importância do advogado, né, buscar conhecimento, de se aprimorar, porque ele tem que estar preparado para essas situações que vão ocorrer. A exemplo do Google, né? Quantas vezes a gente não chegou com um cliente no escritório que veio com uma informação que ele buscou no Google totalmente equivocada. Quantas vezes nós nos deparamos com uma petição de um colega copiada, Ctrl+C, Ctrl+V do Google, né? Isso acontece o tempo todo. Né? Então é bem nesse caminho, né? Que eu acho que aí é o papel dos verdadeiros e dos grandes operadores do direito, nós advogados, né? De estar preparado para essas situações que com certeza irão ocorrer, né? E é isso também, eu penso que é isso que separa também os advogados excelentes, né, dos advogados que às vezes estão ainda em busca dessa excelência. Né? Ou também, eu costumo dizer, doutora Elisa, que infelizmente, ou não, porque as pessoas são livres e eu falei aqui no início da minha fala que eu costumo me intitular como um advogado por vocação. Quando alguém me pergunta se quero ser juiz, promotor, delegado, eu falo, não, quero ser advogado, eu posso, né? Porque realmente eu amo o que eu faço. E não me vejo a curto ou a médio prazo fazendo outra coisa. De repente, quando eu estiver mais velho, já cansado, não sei, de repente eu queira fazer outra coisa, mas não me vejo fazendo outra coisa, até mesmo porque é um sonho de infância que realizei, né? E eu sou muito, 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 muito grato a isso, a Deus por isso, e a minha mãe, que foi uma pessoa que fez com que isso se realizasse. Mas enfim, a grande questão, doutora Elisa, é o seguinte, infelizmente, ou não, né, nós sabemos que essa profissão nossa é uma profissão muito árdua. As pessoas imaginam que a profissão de advogado é uma profissão que se ganha dinheiro. Já foi, acredito, há 40 anos atrás. Mas hoje a gente sabe que a advocacia, eu não gosto do termo de dizer que a advocacia está saturada, mas é uma advocacia que a cada dia ela está mais complexa, né, de você sobreviver, não porque a profissão é ruim, mas é porque os obstáculos que se colocam, principalmente no Brasil, para a nossa profissão é muito grande. Nós somos atacados, nós somos desrespeitados, a gente luta, às vezes somos colocados no banco com o réu, no mesmo banco ao lado do réu, somos colocados no último degrau da escada com aquele do criminal que está sendo acusado, ou às vezes somos tidos como uma pessoa que defende as pessoas que fazem coisas erradas, e as pessoas estão completamente, essas pessoas que pensam isso estão muito equivocadas com relação ao que faz o advogado. Porque o advogado não defende condutas, ele defende leis, ele defende o direito positivo, ele defende o direito positivado. Mas eu vejo que, infelizmente, muitas pessoas acabam se aventurando, doutora Elisa, na advocacia. E tem uma fala de um jurista, né, que eu acho, não lembro, não sei de quem é essa fala, mas que diz que, ele fala que o tribunal do júri, que é do direito criminal, ele não é lugar para aventureiros. E eu concordo em partes com a fala, porque eu acho que não é somente o tribunal do júri. Exatamente. Eu acho que a advocacia não é profissão para aventureiros. Assim como não é profissão para covardes. Exatamente. Como já dizia Sobral Pinto, né? Então, o que acontece? O que eu vejo, pegando aí essa fala do Dr. Rodrigo, é que, infelizmente, nós temos pessoas que nunca tiveram intenção de contribuir com a sociedade na profissão de advogado. Sim. E que não está tudo bem, eu não estou criticando essas pessoas. Mas o que eu vejo é que algumas pessoas que se utilizam, por exemplo, de ferramentas hoje como Google,
né, simplesmente essas ferramentas, Google, ChatGPT, para poder fazer as suas petições, para ingressar com o processo, penso que são às vezes pessoas que não têm essa identificação com a advocacia. Porque quem tem identificação com a advocacia estuda. Quem tem identificação com a advocacia se preocupa com o direito do seu cliente, perde noite de sono. Quantas vezes a gente não dorme direito na hora que você deita na cama e você lembra, meu Deus, né? E você começa a virar quase que um torcedor, porque você quer que o processo dê certo. E uma pessoa que se preocupa com o seu cliente, ele não vai pegar qualquer coisa no Google para colocar na sua petição. Ele não vai pedir que o ChatGPT faça uma petição, né, de divórcio. Ele vai se preocupar com os pormenores, ele vai se preocupar com o cliente que chorou na frente dele, com o cliente que falou das suas angústias, né? Então, assim, eu queria fazer essa ponderação que eu acho de suma importância, para que as pessoas entendam que nós, advogados, nós nos preocupamos com quem é advogado, realmente tem essa preocupação. E é por isso que eu acredito que nunca as inovações tecnológicas irão substituir o bom profissional de advocacia. Com certeza. Temos aqui a participação da Patrícia Coelho. Parabéns, acredito que o mundo digital venha a agregar e facilitar o trabalho de vocês, beneficiando ambos, clientes e advogados. Doutor Damião, a empatia e acolhimento do advogado para com o cliente não serão substituídos. Que maravilha. Muito obrigado, doutora Patrícia, pela participação. Viu? Bacana demais. E é isso, né? É bem isso mesmo. Eu falo que, como eu falei no início, a pandemia deu uma acelerada nessa transformação, que a gente já vinha acontecendo, só que nós não queríamos enxergar, né? E a gente teve que se adaptar. Eu acho que o advogado, ele tem essa capacidade, sim, sabe, de adaptação. E aí não deixar, né, robotizar os atendimentos, né? Eu, por exemplo, comecei a adaptar na pandemia, né? Eu tive que adaptar, porque assim como acredito que você vive da advocacia, então a gente teve que se adaptar à nova situação. E os atendimentos que eram presenciais não por um grande período não puderam ser mais. E a gente teve que se adaptar, tornando o atendimento virtual, né, humanizado, né? E eu acho que é bem essa pegada, sabe, Damião? Dessa preocupação, né? A gente tem que utilizar, as tecnologias estão aí e a gente tem que adaptar e utilizar elas ao nosso favor. Eu também sou totalmente favorável. A minha advocacia é uma advocacia artesanal, a né? minha também, embora eu também entenda que em alguns casos, né, a robotização, a automatização vai ajudar, vai facilitar o trabalho do advogado, mas de forma alguma substituir. Você falou muito bem, numa ação de divórcio, por exemplo, o ChatGPT, que eu já vi como que funciona, né? Já vi, por exemplo, alguns casos de repetição em débito. Ele conta lá, você faz a pergunta, ele joga lá mais ou menos o histórico, mas não é só aquilo que... Não é só aquilo. Né? O contexto histórico, os fatos, né? A narrativa, isso só o advogado pode fazer, até porque cada caso é um caso. Sim. Né? Sim. Então, concordo totalmente, embora eu acredito que eu esteja mais esperançosa que você. Tô sentindo uma certa resistência. Eu não estou resistente de forma nenhuma. Mas eu estava assim, inclusive. Eu só vou um pouco mais com cautela, porque inclusive isso faz parte até da minha pergunta que eu quero te fazer. É uma pergunta um pouco mais apimentada. Eu comecei a... Não, é tranquilo. É tranquilo. Eu fiz uma introdução sobre a questão de crimes que são praticados hoje pelos crimes cibernéticos, né? Sim. A pergunta é muito simples. E eu gostaria que você fosse muito franca na sua resposta, como sempre você é. Mas ainda, Elisa, a internet ainda é, digamos, entre aspas, uma terra sem lei? Digamos assim, ainda não evoluímos a ponto de podermos alcançar aquelas pessoas que cometem crimes pela internet, aqueles que invadem dispositivo, aqueles que
cometem fraudes, aqueles que, por exemplo, cometem estelionato por meio da internet, ainda é muito difícil alcançar esses criminosos. E por quê? Pois aí você pegou do famoso tendão de Aquiles, né? É o que nós vivemos, né? A gente sabe que a sociedade ela se transforma na velocidade de luz e a gente não consegue acompanhar, né, essa evolução. A gente tá aí a passos, né, vagarosos, mas a gente sabe que ainda tem muito a caminhar. Eu acredito assim, tá caminhando, né, o próprio judiciário, o poder, né, legislativo, para poder aparar essas arestas, para tentar acompanhar, né, a evolução da sociedade nesse sentido. É o que você falou, né, no início, né? Que infelizmente o direito ele não consegue acompanhar a evolução da sociedade. E eu acredito que inclusive esse é o nosso papel de transformador social. É por isso que é importante o advogado ele tá sempre à frente, né, já precedendo essas situações, porque a gente simplesmente depara com uma situação dessa e não vamos ser hipócritas de falar que quando a gente se depara com uma situação dessa, o nosso cliente precisa e quer uma solução. E a gente se depara, infelizmente, com muitas das vezes, né, um aparato policial ineficiente ou às vezes, né, despreparados, infelizmente. Assim como o judiciário. Então, infelizmente ainda não tem, né? Já existe um marco regulatório, já existe igual a lei, a própria lei que você citou, da Carolina Dickmann, mas ainda assim é engraçado, né? Como que as situações elas disseminam, né? Quando a gente começa a preparar o terreno, surge, vamos falar, por exemplo, crimes novos. E aí a gente está sempre em busca. E é uma coisa muito complicada, né? Porque... Mas é importante, doutora Elisa, que as pessoas saibam, principalmente nós como advogados, que dá para buscar reparação, né? Não tá, você aí do outro lado que foi vítima de um golpe pela internet ou de algo do tipo, dá para buscar reparação. Não é tão simples, né? Por exemplo, né, eu venho sofrendo uma situação já tem alguns anos. Eu até já postei muitas coisas na internet sobre isso. Né? E teve um momento que eu fiz um anúncio de um veículo na plataforma da OLX. Da OLX. Né? E aí entraram em contato e tudo mais. E no dia eu estava muito atarefado. Eu me lembro que eu estava um dia fazendo petições e entraram em contato comigo e o estelionatário se passou por um advogado. Ele me mandou uma carteira da OAB. Falou: olha, eu sou advogado, sou seu colega e eu gostaria de comprar o carro. Eu falei: tudo bem. Ele falou: você se importaria de me mandar o documento de carro, né, e tudo mais, só para eu sentir um pouco mais de confiança? Eu falei: claro. Tirei uma foto, mandei e tudo mais. No final do dia, depois que eu estava mais calmo, eu fui revisar as mensagens. E boa parte dessas mensagens eram áudios. E eu percebi que a pessoa que falava comigo, ela tinha uma dicção horrível. E eu falei: nunca um advogado falaria tão ruim como esse moço está falando. E aí eu caí a ficha, falei: esse moço não é advogado. Logo no dia seguinte eu fiz um boletim de ocorrência, bloqueei e tudo mais. Só que aí já estava feito. Eu tinha passado todas as minhas informações para ele, não foi um dia corrido. E aí começou todo esse martírio. Eles começaram a utilizar meus dados, se passando por mim, por doutor Damião. Como meu nome não é um nome muito comum, Damião, né? Sim. Não é um nome comum. E aí talvez isso passa confiança para as pessoas. Sim. A questão é, eu já respondi a processo no Espírito Santo, já respondi eu acho que um processo no Espírito Santo, um processo em Minas, todos eles foram arquivados porque eu fiz a defesa. Agora eu pergunto, se eu não fosse advogado, doutora Elisa, como que seria? Uma pessoa que, por exemplo, tem seus dados utilizados, né? E o golpe funciona mais ou menos o seguinte, a forma que eles fazem, né? Você anuncia um veículo, eles entram em contato dizendo que querem comprar o veículo, pede para que você retire o anúncio, eles pegam suas fotos do anúncio e anunciam o veículo por um preço muito mais baixo. Sim. Uma pessoa entra em contato, tudo pela internet, uma pessoa entra e fala: nossa, eu quero o veículo. Ah, você quer? Beleza.
olha, me deposita um valor que eu vou segurar o veículo para você. E alguns depositam. Ou isso é uma das modalidades. Outra modalidade é, olha, vou mandar alguém para poder olhar o veículo aí e tudo mais, eu vou fazer a transferência. Eles esperam um momento já no final de tarde, faz um TED bancário que não dá para você conferir que se caiu no mesmo dia. Ele vende o veículo para uma outra pessoa que faz a transferência para o estelionatário, para o muito criminoso. É muito bem arquitetado, e tudo isso acontece pela internet. Então, infelizmente, a gente sabe que os crimes da internet, isso eu estou falando uma coisa que ele não é tão digital, porque aí as pessoas se encontram, né? Porque existem pelo menos duas vítimas aí. A primeira vítima é a pessoa que se interessa pela compra do veículo, e a outra é o vendedor do veículo. Exatamente. E tem um estelionatário que está se passando aí, que está enganando os dois. Né? E a grande questão é, infelizmente, eu venho ainda sofrendo com esse tipo de situação, né? Hoje, graças a Deus, está bem menos, até pelas postagens que tenho fazendo, as pessoas que venho fazendo, as pessoas entram no meu... Tive que abrir o meu perfil para que as pessoas pudessem me buscar e pudessem ter conhecimento dessa situação, e já consegui salvar muita gente de cair, mas infelizmente ainda muitas pessoas caem em golpes, em crimes que são praticados pela internet. E como hoje o tema é muito relevante, né? Eu quero te pedir desculpa por estar tomando esse tempo, porque eu acho que é importante para esclarecer as pessoas com relação a essa situação. Tenham muito cuidado em compras, né? Porque hoje essa questão da internet realmente, embora o nosso tema não seja direito do consumidor, mas como essa questão da evolução tecnológica, eu acho que é pertinente falarmos sobre isso. Exatamente. A Débora Maia está mandando aí um recado para você, arrasando como sempre, doutora Elisa. Gracinha. Muito obrigada, Débora. Não tô nada. Doutora... Aí, né, nessa situação sua, eu queria só ponderar que aí nós temos duas situações, né? Tem uma questão criminal, né, que infelizmente a gente vê que é muito difícil se pegar, né? O criminoso da internet. Ele não é simples. Existem sim, a gente tem visto, né, um avanço tecnológico nos próprios sistemas investigatórios, mas ainda está caminhando. Está engatinhando. Até mesmo porque a tal da Deep Web existe, né? Que são hackers que conseguem entrar. São as camadas da internet. Inacessíveis. Né? Uma vez o dado lançado lá, e lá estará para sempre, né? Então, a gente tem essa situação e tem a questão da reparação civil, né? Que aí a gente tem, você bem ponderou a questão da LGPD, as empresas têm que se adequar, né? Porque elas estão sendo responsabilizadas, né? Por casos ocorridos como o seu. Por exemplo, né? Seu caso ocorreu dentro da plataforma da OLX. A OLX, eu entendo que ela tem uma responsabilidade sobre o que aconteceu, né? Sim. E então, o consumidor, né, agora entrando um pouquinho nessa esfera, ele tem que estar atento, né? Tem todo o sistema, ele tem que se preparar, né? Na dúvida, ele tem que procurar um advogado, um profissional antes de fechar o negócio, antes de assinar um contrato, né? E claro, né, caso ocorra, existem formas, né, de se buscar essa reparação civil, sim, né? Sim. Doutora Elisa, nós estamos caminhando para o final. Esse tema é um tema, ele é muito bom de tratar. Sim. Ele é muito bom de tratar. Muito amplo, né? Muito amplo. Só que antes de nós caminharmos aí para a parte final, eu gostaria que você falasse ou desse algumas dicas para advogados que desejam se adaptar a essa nova realidade, a esse mundo digital que vem transformando não só a advocacia, como transformando a justiça brasileira, justiça entre aspas. Então, a gente não tem como fugir, né, Damião? O advogado, ele é um eterno estudioso e parte por ele, né? Educação é tudo, né? A gente iniciou nossa conversa até nos bastidores falando sobre a importância da educação, sobre a importância de se buscar conhecimento, e é bem por aí, né? O advogado, eu acredito, né? Assim como nós mencionamos essa questão
do chat GPT mal utilizado, das tecnologias mal utilizadas pelo profissional, mas esses profissionais, Daniel, eu acredito que o próprio mercado vai exortando eles, né? Eles vão sendo expelidos, né? De forma muito natural. De forma natural. Sim. Agora, para os como nós, né, que eu incluo você porque eu conheço a sua trajetória, né, que somos apaixonados pela advocacia, que temos como missão de vida mesmo advogar, ajudar o próximo, prestar um bom serviço, né, nós não temos como fugir, não. Nós temos que aprimorar, buscar conhecimentos, buscar essas novas tecnologias e tirar proveito e tirar o melhor que elas têm a nos trazer, né? Então é isso, gostaria de deixar esse recado para os advogados, que eles nunca desistam, né? Para mim é a profissão a mais importante, né? A gente tem essa missão, né, maravilhosa de resgatar a dignidade da pessoa, né, em todos os aspectos, né, seja ela civil, na família, no trabalho, né, e a gente tem por missão estar preparada para esses novos desafios que a sociedade nos impõe, né? E essa sua fala, ela é de suma importância, sobretudo quando você menciona, sabe, doutora Elisa, essa questão da necessidade do advogado estar sempre se atualizando, sempre buscando conhecimento. E hoje nós temos uma ferramenta importantíssima, vou falar, né? Eles não me patrocinam, mas eu vou falar, que é o YouTube, né, gente? Hoje o advogado, é claro que ele tem que até saber fazer esse mexão pro YouTube é muito importante para ver se eles entregam o nosso podcast. E utilizar dessas ferramentas, né? Formadora de opiniões e disseminadora de conhecimento, né? Rodrigão, nós estamos chegando ao final. Como que está a nossa audiência agora? A gente já pode... quantas pessoas passaram por aqui, só para a gente poder fazer um agradecimento. Nós já estamos chegando aí no nosso... nossos... mas antes, aqui, olha, Marcos Pinheiro, boa noite, parabéns, doutora Elisa. Sou amigo do doutor Wagner, seu marido. Que bacana, que bacana. É meu amigo também. Que bacana. Queremos agradecer as pessoas que passaram aqui, olha. 61 pessoas passaram aqui, doutora Elisa, nos assistindo hoje. Queremos agradecer, né, essa audiência que tivemos. Hoje foi o nosso segundo episódio da segunda temporada, mas no geral já está, esse é o nosso 16º episódio, né? E eu quero agradecer aquelas pessoas que acompanharam com a gente hoje o nosso podcast. Quero também pedir desculpa pelo atraso que nós tivemos um atraso de alguns minutos. Podcast ao vivo é um desafio muito grande, porque a gente sabe que pode acontecer um problema técnico, como de fato aconteceu aqui de última hora, mas nós conseguimos resolver e estamos firmes nesse propósito. E quero agradecer a todos vocês aqui que nos acompanharam, aqueles que ainda irão passar para assistir o podcast, que deixam para assistir num outro momento, né? Mas eu acho que é bacana essa pegada de continuar ele ao vivo, né? Porque é bom que a gente não tem edição, os erros acontecem aqui, os acertos acontecem aqui, e o objetivo é exatamente passar para as pessoas essa humanidade do advogado, né? Que não é só essa fala de juridiquês, essa fala do latim que às vezes a gente usa em petições, né? Nós somos pessoas humanas, nós procuramos entender, porque essa é a essência da advocacia. Eu gosto muito de utilizar, né, o significado da palavra advogado, que vem do advocatus, que significa aquele que é chamado a socorrer. E o objetivo é exatamente esse, a gente mostrar essa humanidade da advocacia. Eu gostaria, doutora Elisa, que você fizesse as suas considerações e de antemão já agradeço pela sua participação, por tão logo ter aceitado o nosso convite, que já estava programado lá para o primeiro episódio, para a primeira temporada, só que ela acabou encerrando já no final do ano e não deu tempo, porque a gente precisava também descansar, já estava já no finalzinho aí, já chegando o recesso forense, mas nós retornamos com a segunda temporada e tão logo convidamos, você esteve pronta para nos atender e eu quero agradecer de coração, agradecer pela sua amizade,
pelo grande ser humano que você é, pela mãe maravilhosa que eu sei que você é, pela boa esposa, pela excelente profissional. E já aproveito também para agradecer ao Wagner, que veio também, que está aqui presente no nosso estúdio, né, que é um cara também sensacional, a quem estendo os meus cumprimentos e os meus agradecimentos. E a palavra para que você possa fazer suas considerações antes da gente finalizar. Então, já começando nessa pegada, né, o Wagner, que foi o grande responsável pela minha transformação digital, né, ele veio, né, agregar, né, com as novas tecnologias, os novos estudos na área do direito. E assim, é muito importante, né, quando a gente tem esse apoio de alguém. Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho disso, né, dessa esperança que eu confesso que eu cheguei a não ter quando iniciou o PJE, né, depois a pandemia, né. Então assim, isso causa muita aflição, né, para nós advogados, mas nós não temos o que temer, né? Se nós chegamos, se nós estamos aonde estamos hoje, é porque nós ainda temos uma missão para cumprir aqui, né? E estudar, buscar conhecer, faz parte dessa missão. Então, primeiro eu queria agradecer do fundo do meu coração. Para mim realmente é uma alegria ver esse projeto novo, né, recomeçando novamente. É bem assim, tudo que eu esperava, né, um bate-papo descontraído, alegre. Nem pesou, né? Foi tranquilo. De jeito nenhum. Confesso que eu estava um pouco temerosa quanto ser ao vivo. É, ao vivo tem os seus percalços. Foi muito agradável e assim, é isso que eu sempre abstraí do Podilex. Era essa missão que eu via no Podilex, que era levar informação, conhecimento, né, para todas as pessoas de todos os cantos, seja advogados, né, profissionais de outras áreas, e você é espetacular. Ah, obrigado. E que fique mais uma vez registrado que o nosso objetivo não é político, não há nenhuma intenção quanto a isso. O objetivo realmente é de levar conteúdo jurídico e de alguma forma a gente agregar na nossa sociedade. Estamos apenas engatinhando, né? Para nós é uma vitória e a gente fala como vitória, como eu perguntei aqui para o Rodrigo, a quem já agradeço, que eu falo menino porque é bem mais jovem que eu e é um cara fantástico, né? Que está me dando esse suporte técnico aqui para que a gente possa fazer com que esse podcast chegue do outro lado, né? E a gente sabe que não é fácil tudo isso, porque eu tenho o meu trabalho como advogado e eu tenho que parar para poder construir tudo isso, e tem um investimento que a gente faz, né? Tem todo o investimento que é feito para que a gente venha levar um conteúdo gratuito para as pessoas. Então, isso não me custa nada além de vontade, além de querer, e isso é algo que eu faço com muito prazer. Então, e quando eu falo que é uma alegria, quando a gente fala, pô, Rodrigo, como é que tá aí, quantas pessoas passaram, e ele fala, nós tivemos aí 61 pessoas que passaram por aqui, isso pra mim é maravilhoso, né? Isso pra mim, nós temos 61 pessoas que pararam e falaram, poxa, vamos ouvir o Damião e a Elísia, o que eles vão falar hoje sobre o tema que eles se propuseram a falar. Então, fico muito grato, né? E quando a gente é fiel no pouco, as coisas maiores acontecem. E eu quero ser grato, né? Hoje a palavra é gratidão. Gratidão a você que parou, gratidão a você que se conectou, seja voltando do trabalho, seja em casa, né? No computador, no celular, na TV. Muito obrigado, tá? Se você é uma pessoa que busca agregar na sociedade, estamos juntos. Vamos fazer muita coisa legal, virão muitos outros convidados, sejam advogados, estudantes de direito. Bacana, né? Aqui não é o programa do Ratinho, mas vem quem quer. Excelente. Gente, muito obrigado, estamos finalizando. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos que estiveram aqui com a gente. Esse podcast é um podcast para você fazer com a gente, é o nosso lema, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus. E parafraseando o Giovanni, que é um cara que eu estudei processo penal, um beijo para quem é de beijo, um cheiro para quem é de cheiro e um abraço para quem é de abraço. Mas antes aqui, Wagner Gomes, agradecemos pelo convite, meu amigo. Tom Oliveira, CinePro, grande Podilex, grande abraço a você, meu nobre amigo Damião, obrigado pelas lembranças.
no primeiro episódio. Tom, agradecimento sempre. Fiquem com Deus e até o próximo episódio que estaremos aí informando para vocês, tá? Fiquem ligados. Se você não se inscreveu ainda, quero fazer um pedido muito carinhoso, que você entra lá no nosso YouTube, ativa o sininho, se inscreve, porque isso vai ser muito importante. A gente vai continuar crescendo, o YouTube vai continuar entregando o nosso conteúdo e outras pessoas vão agregar para que a gente possa crescer esse projeto, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo episódio, o 17º, o terceiro da segunda temporada. Obrigado, Rodrigo, mais uma vez. Obrigado, meu amor, Maíra Nésio, pela força sempre. Deus abençoe sua vida, viu? E até o próximo episódio. Até mais.